Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, tu possa realmente nos abençoar aqui com a sua palavra, possa falar a cada um de nós. O Senhor sempre tem algo a falar, sempre para nos renovar o nosso casamento, nossa vida matrimonial. Colocamos diante do Senhor a sua palavra. Fala a cada um de nós. Senhor Jesus. Para começar, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do casamento, né? Casamento é algo instituído por Deus e é algo maravilhoso, né? Algo muito bom. Eu gostaria de chamar 5 casais aqui à frente. Pode ser qualquer um de vocês. 5 casais. 5 casais, por favor, à frente. Opa, 5 casais. Agora minha esposa tem que posso falar algo com os maridos. Separa 5 maridos, 5 casais vêm à frente e os 5 maridos fora das esposas. 5 casais. Ele, nós vamos chamando assim, um fica de frente para o outro, é ele? É, ele vai fazer para ela. Ah, tá. Então fala para ele primeiro o que vai acontecer. 5 casais, que eu não dei 5 não, falta mais 2, cadê? 5 casais. Você vai falar para ela? 5 casais. Só para a gente começar, para descontrair um pouco, o que eu quero falar para vocês aqui. Aí você fala para ela. Você tem que adivinhar. Ele não pode falar, ele precisa fazer mímica para ela. Vai tentando. Pode responder, irmã, senão passa o tempo. 1 minuto vai acabar. Ok? Não, é específico. Aleluia. Aleluia, deixa o tempo, passou aí. Passou o tempo, igual vocês dois. Próximo casal. Pra mim, ela quase acertou. Lavar os pratos. Pode sentar. Pode sentar, o próximo casal. A irmã fica mais longe, o irmão vai ver o que vai mostrar ali. Só para descontrair um pouco, para vocês entenderem um ponto que eu quero mostrar para vocês logo no início aqui. Entendeu? Então, peraí, vamos voltar o tempo agora. Vai lá, de frente para ela. Um presente? É a minha ou para você? Eu te dar um perfume de presente? Acertou, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Certo? Espera aí que eu vou contar o tempo. Senhor Jesus. Vai. Pode falar, ó, pode falar não, mas tem que... Não pode falar. Não. Você está me Ó. Senhor Jesus. Não, amém. Amém, passou. Próximo. Você está muito linda. Mas ele não pode. Que elas querem as coisas, mas não falam o que quer e depois briga com o marido. Vocês sabiam disso? Que são assim? Mulher em geral. Elas querem algo. Um exemplo. Se arrumam, se preparam, vêm para a reunião. Fala, após a reunião, queria jantar com meu marido em tal lugar. Fala nada com ele.
Nada. Quer que ele adivinha. E quando ele não faz o que ela quer, o que elas fazem geralmente? O que fazem, irmãs? Ficam bravas. Muitas vezes, irmãs, é isso que acontece em muitos casamentos. Casamento, o tema nosso é conquista ou castigo. Às vezes, por pequenas coisas, o casamento se torna um castigo. Algo que foi feito por Deus, deveria ser algo para ser conquistado, né? Dia a dia, no casamento é conquista. Você vai, antes de casar, como é que é antes do casamento? O marido prepara, escolhe a esposa escolhe o marido, os dois se encontram, e ali é uma conquista, não é? E tudo começa nessa conquista, ele começa um casamento. E o casamento é interessante, depois do casamento, vai o casamento, aí tem que preparar a casa, aí depois, logo em seguida, pela frente vem o quê? Filhos, e a vida só vai, cada dia mais, as conquistas vêm acontecendo, não é isso? Então, conquista, vem filhos. E na hora que vem filhos, como é que esse casamento fica? Você vai entrar num campo que você também é desconhecido para o casal. Não é? Nós vamos aprendendo, não é isso? Só que muitos, quando chegam nos filhos, às vezes quer desistir do casamento. Já está vivendo um castigo. Mas nós lemos um versículo hoje, Mateus 19:6. O que nós lemos ali hoje? Mateus capítulo 19, versículo 6. O que falou ali? Então, o casamento é algo que não tem volta. O casamento é único e ele não tem volta, não é isso? Mateus 19:6 fala, de modo que já não são mais dois. Olha bem, presta bem atenção. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Claro? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, casamento não tem volta. Não é assim? Casamento não tem retorno. Então, é uma vez, casados para sempre. E ali as coisas vão acontecendo dia a dia na vida dos casais, não é isso? Deus, o que Deus espera, a vontade de Deus num casamento? Para muitos fala assim, mas espera aí, o que Deus espera de um casamento? O que é a vontade de Deus num casamento? Deus tem uma vontade, não tem? Tem uma vontade ou não tem uma vontade? Deus tem vontade, irmãos. Deus tem vontade. Qual que é a vontade de Deus? Encabeçar o seu casamento, encabeçar a sua casa. Essa é a vontade de Deus. Vamos ler um versículo que vai falar que Deus quer encabeçar a sua casa e a minha casa. Senhor Jesus, e quando Deus encabeça, vamos ler Mateus, Efésios, capítulo 1. Efésios 1 fala que o Senhor quer encabeçar a mim, a nossa casa, o marido e também a esposa. O Senhor quer encabeçar. Quando não tem encabeçamento de Deus, geralmente o lar é uma bagunça, porque cada um faz o que quer, do jeito que acha, não é assim? Ao invés de ter conquista, tem. Às vezes para muitos casamentos hoje está um castigo. Por que eu tenho que ficar casado para sempre? Por quê? Porque Deus fez para ser assim. Agora, se Deus encabeça, o meu casamento vai ser único, olha aí. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propuseram em Cristo, seu beneplácito, né? Bom prazer, olha aí, de fazer, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergir, encabeçar nele. Então ele, olha bem, qual que é a vontade de Deus? Encabeçar os casais. Se Deus encabeça, meu casamento não tem problema. Meu casamento é um casamento que expressa Deus. Deus tem vontade, não tem? O homem tem vontade? Homem tem vontade, irmãos? Mulheres têm vontade? Tem, não é isso? Tem razão? Tem, não é assim? Tem argumentos? Tem, mas se Deus encabeça, os argumentos acabam, não é isso? Meus pensamentos serão os pensamentos de Deus. Olha aí, muda tudo, né? Todo casamento, geralmente, a questão do castigo
da dificuldade do casamento vem porque não tem encabeçamento de Cristo. Se tem encabeçamento, não há problema no casamento. É um casamento que realmente é diferenciado, né? Onde tudo, eu não sei, para muitos casais falam assim, meu casamento está difícil. Difícil de resolver, minha esposa é chata, meu marido é chato, e está difícil o meu casamento. Você é um filho de Deus? Hein? Amém. Abraão tinha fé no princípio da vida dele, quando ele foi chamado por Deus? O que aconteceu na vida de Abraão? Por meio dele, a presença de Deus, a fé dele foi crescendo, não foi? Deus foi mudando a vida de Abraão. Então Deus não pode mudar a minha vida e a vida da minha mulher? Pode ou não? Pode. Mas eu preciso de que, não é? As aparições de Deus, Abraão ia mudando. E Abraão chegou a ponto, ele tinha clareza que Deus proverá, não é isso? Lembra quando ele levou Isaac para ser imolado? O que tinha ali? Tinha um jovem com uma lenha indo para ser imolado. Mas Isaac perguntou para ele assim, pai, cadê o holocausto? O que ele respondeu, que Abraão respondeu? Deus proverá. Deus proverá. Então, amados irmãos, a mesma coisa, o meu casamento, Deus proverá amor. Deus proverá paciência. Deus proverá amizade. Deus proverá. Eu tenho que crer que Deus proverá. Abraão, vamos ler um versículo. Vamos ler Romanos. O livro de Romanos. Que é bom ler a Bíblia, né? Versículo 4:17 de Romanos. Fala assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existia, mas agora existe. Não é isso? Não existia paciência, agora existe paciência. Não existia amor, agora existe amor. Não existia, mas agora existe. Mas eu preciso de crer. Preciso de a presença de Deus. Não é isso aí, meu casamento vai ser um casamento, dia a dia um casamento que tem a presença de Deus. Então, aí tem a conquista do casamento. Aí o dia a dia conquistamos um ao outro. E o casamento é um casamento sempre feliz. Né? Um casamento sempre novo. Não tem velharia nesse casamento. Ó Senhor Jesus. Casamento onde o Senhor cuida do casal, né? Os meus pensamentos, irmãos, penso muito, não penso? Você pensa, irmã? Você pensa, irmão? Pensamos, não pensamos? O que tem ocupado o nosso pensamento? Vamos ler um versículo? Vamos ler Filipenses, capítulo 4. Muitas vezes, o que é a dificuldade que nós temos? É porque o que tem ocupado nossos pensamentos, irmãos, não é a pessoa do Senhor. Meus pensamentos não é os pensamentos de Deus. Olha aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os nossos pensamentos. Então, o que tem que ocupar nossos pensamentos, irmãos? Hein? Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, louvor, e aqui ocupe os vossos pensamentos. O que tem ocupado o meu pensamento? Muitas vezes, são várias coisas, né? Às vezes, coisas complicadas, que ocupam nossos pensamentos. Deveria ser realmente um pensamento justo, respeitável, um pensamento puro. Porque Deus é puro, Deus é justo. Não é isso, Senhor Jesus? Vamos ler mais um versículo, vamos ler Efésios. Eu gosto de ler a Bíblia, que a Bíblia nos ajuda, né? Efésios capítulo 1, versículo 11.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, todas as coisas é feito de acordo com a vontade do Senhor. Para entender casamento, eu quero citar um item, quando você fala de conquista ou de castigo. Quem conhece a história, ali no livro de Números, aquela história que conquista da boa terra, que o Senhor enviou ali 12 espias. Quem lê a Bíblia aqui conhece. Números, o Senhor pegou 12 espias, enviou 12 espias para ver ali a boa terra. Todos os 12 voltaram. 12 voltaram. 10 falaram tudo a mesma coisa. Essa terra é boa, mana leite e mel, é maravilhosa a terra. Mas aí 10 viraram e falaram naquela terra que ali tinha os gigantes, e esses gigantes já havia eles como gafanhotos. Olha aí a diferença. 2 viu o gigante como pão. O gigante para mim é pão. Josué e Calebe. Então muitos casamentos cheios da presença do Senhor vai ser como Josué e Calebe. As dificuldades para mim é para mim orar mais. As dificuldades para mim é para mim crescer mais rápido em vida. Por isso Deus permite. Aí o meu casamento é um casamento abençoado. É um casamento que dia a dia, irmãos, eu só vou avançar nele. Não tem dificuldade, não é isso? Agora, se eu ficar olhando para gigantes, dia a dia, tem o início de um casamento, o que ele tem lá no início de um casamento? Às vezes tem adaptação, não é isso? E depois que o casamento vai ficando mais velho. Por exemplo, fiz 29 anos de casado, né? Vamos fazer 30 anos. Erlando tem quantos anos de casado? 35 anos. Cada casamento, irmãos, tem as dificuldades deles. Mas o que muda um casamento? O que muda a história do casamento? Hein? O que muda a história de um casamento? Para muitos, o que eu tenho que fazer para mudar meu casamento? Muitos já fizeram essa pergunta, não já, irmãos? Hein? Tem alguém que já fez essa pergunta aqui? O que eu faço para mudar o meu casamento? Hein? O que eu faço? O que eu faço, irmãos? Ó Senhor Jesus, o que eu faço? Olha, eu vou ler mais um versículo e a pergunta vai continuar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Casamento é abençoado por Deus, não é? É ou não é? Casamento é abençoado por Deus. E Deus os abençoou. Ok, não é? Mas o que eu faço para mudar a história do meu casamento? Vou dar um exemplo. Meu casamento está frio. O que eu faço para mudar essa história dele? Ou meu casamento não tem compreensão. Minha esposa é ignorante. Meu marido é bravo. O que eu faço para mudar a história desse casamento? Lê na sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lê esses dois versículos. Podem ler forte esses dois versículos. Lê lá, lê o que fala lá. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o que eu preciso de fazer para mudar o meu casamento? Trazer Deus para o centro do meu casamento. Às vezes você, esposa, é o centro. Às vezes você, marido, é o centro. Mas e Deus está onde no seu casamento? Deus que é amor. Olha, eu não tenho capacidade de amar a minha esposa. Eu não tenho, irmãos. Mas Deus que é amor, reinando em mim, me leva a amar ela incondicional, como o hino nós cantamos aqui. Nós cantamos o hino, não cantamos? Sem buscar nada em troca. Não é isso?
mas só por meio desse amor. O que é que tu tem de fazer? Buscar esse amor. Tem uma história mais rica do que a história de Deus com o homem? Tem algo mais rico? A história de Deus com o homem. A história de Deus com o homem é uma história maravilhosa, não é? Eu vou ler para vocês aqui um pouco dessa história, então, para me continuar aqui. Eu vou ler um pouco dessa história. Era uma vez uma grande ostra, majestosa e bondosa, que resolveu mergulhar no profundo e sombrio mar do mundo. Ela não foi bem recebida pelos seus habitantes, mas mesmo assim permaneceu naquele ambiente inóspito e densas trevas, isolada, porém sem reclamar ou murmurar. Então, um dia, atingida por vários grãos de areia que a feriram duramente, mesmo sofrendo muita dor, não os expeliu, mas, por causa do grande amor que teve por eles, perdoou-os e passou a envolvê-los com sua essência de sua vida, com a essência de sua vida, do seu amor e de sua terna misericórdia. Então os grãos permitiram que a ostra fizesse seu trabalho de transformação neles, retirando deles as arestas pontudas. Essa ostra é o Senhor Jesus, irmãos, que foi ferido por mim e por cada um de vocês. O resultado de permanecerem na ostra foi que a sujeira foi purificada, a injustiça de seus atos foi envolvida pelos atos de justiça da ostra e a agressividade, ódio e aspereza dos grãos deram espaço à mansidão, ternura e capacidade de perdoar da ostra. Por fim, os grãos de areia se tornaram pérolas lindíssimas, de inestimável valor. Amém? Um fator motivador da ostra foi vislumbrar o fruto do seu penoso trabalho, e outro foi o fato de confiar no poder do seu grande amor e de sua vida sobre os grãos. Esse foi o Senhor, irmãos, que morreu por mim e por você na cruz. É um amor grandioso ou não? Mesmo ferido por você, Ele não desistiu de você. Muitas vezes, nós, por qualquer dificuldade, qual que é a nossa tendência com a esposa? A esposa com o marido, qual que é a tendência, irmãos? O Senhor, por você, Ele não olhou a sua condição. Ele não separou de você, mesmo com todo o sofrimento. Foi na cruz e pagou um preço por cada um de nós. Essa ostra ferida, sofreu, e mesmo assim os seus não receberam. Lembram lá da Bíblia? Hein? Todo o sofrimento por mim e por cada um de vocês. Então vale a pena nós realmente convidarmos esse Senhor para dentro do nosso casamento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ali fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? O casamento, ele também é eterno. O casamento não foi feito para terminar no meio do caminho. Ele é único e ele não foi feito para terminar no meio do caminho. Então o casamento é conquista até a volta do Senhor. Não é isso? Conquistar. Eu hoje conquistei minha esposa, casei, mas e amanhã? Eu paro de conquistá-la? Podemos parar? As esposas podem parar de conquistar o marido? Agora eu pergunto a vocês: quem não gosta de ver a esposa arrumadinha em casa? Muitos maridos às vezes não valorizam isso, irmãos.
né? O Senhor, Ele preocupa com você e comigo. Mas às vezes nós não valorizamos nossas esposas como deveriam valorizar. E muitas esposas também não valorizam os maridos como deveriam valorizar. O Senhor Jesus dá um valor muito grande por você e por mim. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ali fala que Ele nos amou até o fim. Vamos ler lá? Então eu também preciso aprender a amar minha esposa. Por meio dessa pessoa governando o meu casamento, eu preciso de amar minha esposa até o fim, não é isso? Olha aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Então, o meu casamento, quando ele tem Deus no centro, eu vou amar minha esposa até o fim. Até o fim. Primeiros dias de casamento, mas é até o fim, irmãos. É até o fim. E os anos passam, 20 anos, 30 anos, 50 anos, passam, mas é até o fim. Não é único? Então, Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos alcançar, né, mais e mais. Eu gosto muito de Mateus 19,6, porque ali fala que os dois se tornaram uma só pessoa. Vocês sabiam? Para muitos de nós, irmãos, eu lembro quando o nosso amado Reinaldo estava vivo ainda, ele uma vez deu uma palavra para nós de casais, ele falou mesmo assim: salvação é individual. Bom, não é? Salvação é individual, não é? Todos pregamos isso, não pregamos? Mas aí eu pergunto a vocês, e o reino para um casal é individual? O que vocês acham, irmãos? Eu creio que não. Eu creio que é um casal. Os dois se tornaram uma só carne. Porque se fosse individual, a Bíblia me dava uma chance de separar. Pode separar que você vai crescer e vai reinar. Não, a Bíblia não dá essa chance para mim, não. Fala bem claro para mim: olha, vocês dois se tornaram uma só carne. Então é por isso, irmãos, que eu preciso ter o Senhor como centro do meu casamento. Não posso confiar no meu amor. Eu preciso confiar nesse amor do Senhor. Não é o centro, não é isso? Como? Mas espera aí, mas é uma só carne. Então quer dizer, eu sozinho eu vou crescer? Não. E eu preciso de caminhar com minha esposa até o fim. Não é o varão, é o provedor, não é isso? Até o fim. Ó Senhor Jesus. Então preciso de ir até o fim. Então não pode, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Casamento é único e até o fim. Ó Senhor Jesus. E irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, todos nós gostamos desses versículos. Quando fala do amor, todo mundo gosta, né, Orlando? É bom demais, não é? É, amores? Amor é bom, né? Mas olha aqui, vamos ler lá. 1 Coríntios capítulo 13. Que tem algo, irmãos, muito rico nesses versículos, e nós às vezes não tocamos na riqueza de Deus. Capítulo 13, versículo 7 fala assim. Primeiro falando que o amor é paciente, benigno. Quem que é amor, irmãos? Quem que é amor? Deus é amor. Então, Deus é paciente, Deus é benigno, não é? Deus é amor. Agora olha o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo é real no seu casamento? É? Como é que é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você tem dado suporte para a sua esposa, suporte para o seu marido? Que eu suportar aqui não é suportar, não. Suporto ele, não é isso. O suporte é de dar suporte. Dar suporte é diferente, carregar. O versículo 8 fala: o amor jamais acaba. Deus não acaba, irmãos. Deus é amor. Deus jamais acaba. O amor pela minha mulher acabou. O amor pelo meu marido acabou. O amor não é seu, o amor é Deus. Deus é que é amor. Como é que esse amor acabou?
Deus acabou? Então lê o versículo 8 então, só a primeira frase dele aí. O amor jamais acaba. Amor não acaba nunca, irmãos. O amor é Deus. De eternidade a eternidade, Deus está lá. Então o amor jamais acaba. Agora, lê o versículo 11. Podem ler, lê que depois eu vou estar falando isso aqui ainda. Lê o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O amor jamais acaba. Então, quando eu era menino, eu falava com a minha esposa de qualquer maneira. Não é isso? Eu falava com o meu marido de qualquer maneira. Gritava com meu marido. Respondia meu marido. O que vocês acham? Quando eu era menino, falava como menino. Menino não é assim? Mas às vezes a esposa fala assim, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço vários cristãos, irmãos, falam assim, eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a palavra que a palavra fala. Mas você vive a palavra? É muito fácil conhecer esse versículo. Quando eu lembro esse versículo, eu lembro para as pessoas, vou ler, né? Porque eles não cresceram, né? Mas sabe o que demonstra se você cresceu ou não? Se o amor cresceu em você. Se o amor cresceu no seu casamento, o que é o amor crescer? Respeito, amizade, carinho, compreensão. Não é isso? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quantas irmãs nessa condição e quantos irmãos nessa condição? Estão nas reuniões da igreja, aqui todos tranquilos, junto com os irmãos, é uma bênção, né? Ninguém tem problema. Mas na hora que fechou as portas em casa, irmãos, é isso mesmo. Fecha as portas em casa, muda tudo. Aí é um monte de criança em casa. Entenderam, irmãos? Então, mas olha o que Paulo fala aí. Quando cheguei a ser homem, cheguei a ser uma pessoa madura, cresci. Desisti das coisas próprias de menino. Nós precisamos, viu, irmãos, cada casal aqui presente precisa desistir das coisas de menino. Às vezes nosso casamento não avança porque nós somos muito crianças, irmãos. Crianças. Sabe por quê? Nós gostamos de pouco tempo na presença de Deus. Nós não gosto de ler a Bíblia em casa. Não gosto de ler livro junto com minha esposa, meu marido. Eu gosto de ver tudo sozinho. Eu vou fazer tudo sozinho porque ela não consegue fazer comigo. Na hora que eu faço, ela não consegue. Na hora dela, eu não quero. Isso é menino, irmãos. Isso é menino. Não ajusta um tempo para desfrutar de Cristo junto. Criança que é assim, não é? Cada um corre para um lado, outro corre para o outro. Criança é assim. Mas um casal que põe Cristo no centro, eles vão ter paciência um com o outro. Às vezes o marido é rápido, a esposa é devagar. O marido vai ficar mais devagar e a esposa vai correr um pouquinho. A esposa é rápida, o marido é devagar e vice-versa. Temos que andar juntos, irmãos. O Senhor, eu creio que aguarda o casal no reino. O Senhor aguarda o casal. Então vamos desistir das coisas de menino, não é isso? Desistir das coisas de menino. Quando for homens, né? Porque quando cheguei a ser homem, amadureci, desisti das coisas próprias de menino. Senhor Jesus. O versículo 13 fala assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o quê? É o amor. Deus é amor. Senhor Jesus. Olha bem, você quer fazer parte dessa história de Deus? Muito poucos, velho. Vocês querem fazer parte da história de Deus? Essa história de amor? Eu creio que todos nós queremos, né? Fazer parte dessa história de amor. O que você precisa de fazer então?
Mais uma pergunta, né? Precisamos de aprender, irmãos, a invocar mais o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo. Eu gosto de ler versículos. Vamos ler primeiro para a gente ir aqui. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu gosto muito desse versículo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu falei com vocês que ela é grandiosa, tipifica Cristo, que morreu, sofreu, foi ferido por cada um de nós. Então, aqui o marido se amar a esposa, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É uma história de amor, concordam comigo? Cristo se entregou pela igreja, por mim e por você. Esse amor, se ele está em mim, eu também vou aprender a me entregar pela minha esposa. Essa história de amor é linda, não é? Mas para essa história de amor ser prática, irmãos, se eu não tiver um tempo de invocar o nome do Senhor, gastar tempo, irmãos, não tem como. Salmo 116, versículos 1 a 4. Vamos ler. Porque vem problemas, vem dificuldades, laços de morte às vezes cercam, não é isso? Salmo 116, versículo 1 a 4. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Olha, irmãos, amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Então o casal precisa de invocar o nome do Senhor. Salmo 145, 18. Isso, irmãos, é para nós fazermos parte dessa história de amor. Meu casamento precisa de ter esse modelo que foi o Senhor Jesus. Não olhar as dificuldades da esposa, não olhar as dificuldades do marido, mas saber que Deus proverá. Deus pode mudar toda a minha história. Olha, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invocam em verdade ou em realidade. Eu gosto muito desse versículo também, que aqui deixa bem claro, né? Vocês já viram alguém invocar o Senhor da boca para fora? Às vezes a esposa está brava com o marido. Senhor Jesus. O marido com a esposa é assim mesmo, irmãos. Aquele invocar da boca para fora. Invocar condenador. É para condenar a pessoa. Isso é o invocar, irmãos, sem realidade. Agora, o invocar, olha bem aí, perto está o Senhor de todos que invocam em verdade ou em realidade. Isso eu quero fazer parte dessa história de amor, nessa história de Deus com o homem. O meu casamento precisa de fazer parte dessa história de amor. Ó Senhor Jesus. Casamento não pode ser castigo, irmãos. Tem que ser conquista. Como eu vou conquistar a minha esposa todos os dias? Hein? 30 anos de casado tem que conquistar. Como não? Antes do casamento, geralmente marido e esposa fazem isso muito. As esposas se arrumavam muito para os maridos antes de casar, e os maridos sempre se arrumaram para encontrar com elas. Vêm para a reunião todas belas, todos belos. Aí depois que casam, o que acontece muitas vezes, irmãos? Relaxam, descuidam, não sabe nem falar com a esposa assim, eu te amo. Já conquistou mesmo? Só uma vez? Né? Às vezes tem marido e esposa que tem, irmãos, 20 anos de casado, que só falaram que amava, ou de vez em quando fala na hora de ter relação sexual, para ganhar um ao outro. Vocês sabiam disso? Ama ou não ama? Hein? Ama ou não ama? Ou ainda é com amor natural? Ainda é com amor carnal? Esse amor, irmão, precisa ser o amor de Deus. Amar com realidade. Ser sinceros diante do Senhor.
Senhor Jesus. Então nós vamos aprender a invocar o nome do Senhor, a depender do Senhor, trazer o Senhor para o centro do nosso casamento, para ter casamentos, irmãos, vitoriosos. Porque o casamento não é só de alguns dias, é até a volta do Senhor, ou até o Senhor chamar alguns de nós, não é isso? Até que a morte os separe, não é isso? É muito claro, se tornaram uma só carne. Então só a morte pode separar um casal. Senhor Jesus. Amém. Um outro ponto. Eu falei, já entrei nesse item. Problemas conjugais, 99% são portas abertas. Sabiam disso? Às vezes muitas portas abertas. Quantas portas abertas, irmãos? Às vezes deixamos portas abertas, por um exemplo, casamentos modernos. Quantas esposas hoje falam assim: eu preciso de alguns dias para me viajar com as amigas. Eu preciso de alguns dias para ficar com meus amigos. Eu preciso tirar ao menos uma hora para ficar longe de você hoje. Casamento moderno, irmãos, estão nessa linha. E muitos irmãos na igreja caindo nessa. Muitos irmãos na igreja caindo nessa linha de casamentos modernos. E aí, abre buraco para o inimigo de Deus. Um outro ponto dos casamentos está abrindo muito buraco também: trabalho em excesso. Interessante, né? Trabalhar é bom, mas em excesso tira o tempo de orar, o tempo de ler a palavra, principalmente quem trabalha, irmãos, com serviços que trabalha por conta própria, trabalho que ganha comissão, geralmente trabalha 12, 13 horas todos os dias. Tempo da oração com a família, esquece da leitura da Bíblia. Como uma brecha, um buraco está aberto, irmãos. João capítulo 6, o Senhor fala ali que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Excesso de trabalho, excesso de computadores, excesso de celulares, né? Computador usa pouco, né? Excesso de celulares, excesso de televisão, é abrir buraco no casamento. Não é assim? Tem um versículo em Lucas 6,45, fala que a boca fala o que está cheio o coração. De que você está enchendo o seu coração? Né? Às vezes, por que tem os problemas? É porque a boca fala que está cheio o coração. Cheio de celular ali o dia inteiro, aí 2, 3 horas em casa, a esposinha no canto, num celular, o marido no outro. Olha os buracos abrindo aí, irmãos. Então nós vamos ter tempo para a palavra de Deus. Casal tem que ter tempo para a palavra de Deus. Amém. Tem que gastar tempo, irmãos. Tem que gastar tempo lendo, tempo em oração, todos os dias. Casal tem que orar junto. Não é uma só carne? Não é? De modo que são dois, mas são uma só carne. Se é uma só carne, tem que gastar tempo juntos. Ó Senhor Jesus. Então a boca fala que está cheio o coração. E muitas vezes, irmãos, eu quero só citar, para no final não partir para a conclusão, daqui agora para diante. Quantos casais, quantos maridos, quantas esposas que o coração endurece? Lembra aquela parábola de Mateus capítulo 13? Lembram lá, irmãos? Trabalho, 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 endurece. Não é isso? Chão duro, palavra não entra. Muito trabalho, olha bem. Aí, internet, celular o tempo inteiro, internet usando, vai, vendo tudo ali, daqui a pouco tempo, espinheiro. Não é isso? Começa a sufocar a palavra. Vem a reunião, nada é alcançado. Televisão e daí por diante, irmãos. Chão duro, aí a palavra não germina. A palavra não alcança mais. E o pior é quando a mente cauteriza. Que também cauteriza a mente.
Olha, às vezes um casamento, o casal está com a mente cauterizada, já não vê mais nada, aí param de reunir, não, tem que dar um tempo para a igreja. Esse negócio de reunir já ficou difícil, reunir já 3, 4, 5 vezes por semana não dá mais. Aí na reunião de sábado dá para ir, na de domingo de vez em quando. Isso, irmãos, é quando a mente cauteriza. E isso acontece, como eu expliquei para vocês, muito trabalho. Pode ver no mês seus, quantos já pararam de reunir quando trabalham aqui? Às vezes aqui nessa reunião não tem ninguém, mas já perderam irmãos aqui quando trabalham. Enfia a cara no trabalho, às vezes a pessoa, era uma pessoa, servia a igreja, maravilha com os irmãos, de repente arruma um emprego para ganhar 5 mil por mês, numa empresa, mas ele tem que trabalhar todo dia no horário da reunião. Toda reunião ele está trabalhando, não tem tempo mais. Irmãos, acabou com a vida da igreja dele. Nós temos que entender. Será que Deus quer tirar a vida da igreja de um marido? Às vezes não entendemos isso. E ali o que o diabo faz? Endurece, endurece, endurece. E aí o salário só sobe. E o trabalho aumenta. O salário sobe e o trabalho aumenta. Porque é a função de Faraó, não é? É aumentar o salário e mais trabalho. Aí o coração chega num ponto, a mente cauteriza, aí acabou. Não é isso? Então, há uma grande necessidade, irmãos, para nós sermos bem sensíveis ao Espírito. Como eu falei, pôr o Senhor no centro do casamento. Aí nessa hora nós precisamos de Efésios capítulo 5. Vamos voltar lá. Efésios 5. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. A palavra precisa de entrar em ação, irmãos, para limpar uma mente cauterizada, né? Uma mente às vezes que está ali chão duro, aí tem palavra e oração para mudar a condição dessa pessoa. Senão não tem como mudar os casais. E Deus ama os casais, irmãos. Deus ama você, o seu cônjuge, Deus ama cada um de vocês. Deu a vida por cada um de nós, não é isso? Senhor Jesus. Então nós precisamos de realmente, o coração não pode endurecer, a mente não pode cauterizar, precisamos da lavagem de água da palavra. Essa palavra, irmãos, ela que muda a história das pessoas, dos casamentos. Lembram de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Ali fala que eu tenho que desejar a palavra como um leite materno. A criança, ela deseja o leite forte, ela chora, não é isso? Mas eu preciso aprender isso, irmão, desejar essa palavra, para que minha mente não cauterize e nem meu coração endureça constantemente no casal. Senhor Jesus. Então precisamos de desejar a palavra. Não ler lá, vamos ler melhor em ler os versículos. Não estou lendo. Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então não podemos deixar, irmãos, temos que desejar. Eu tenho que trabalhar? Tem, mas eu tenho que desejar também o desfrute da palavra. Tenho que gastar tempo com a palavra. Colossenses 3, primeiro aqui, Colossenses 3, versículo 16. Podem ler vocês aí. Em vosso coração habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa de habitar no casal. A palavra precisa de habitar em mim, no meu casamento,
e em cada um de vocês e no seu casamento. A palavra é ela que instrui, a palavra que dá direção, não é isso? A palavra é o próprio Deus, não é isso? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra quer ter comunhão com Deus por meio da palavra, por meio da Bíblia. E podemos ter comunhão com Deus, irmãos, e realmente deixar claro, eu creio que nessa noite Deus quer despertar cada um de vocês. A questão do casamento, realmente, casamento ser conquista e não ser castigo, né? Casamento é conquista. Eu preciso de ver meu casamento como conquista todos os dias. Olha, vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, vamos ler versículos. Versículo 8. Fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Versículo 9: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ok? E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito claro, não é, irmãos? Amar o próximo como a mim mesmo. Quem que é meu próximo, irmão? Aí o diabo faz festa nesse casamento. Então é por isso que o meu melhor amigo é a minha esposa. Amém. E meu próximo é quem? A minha esposa. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem um versículo em Efésios, a gente continua aqui, vamos lá em Efésios, eu quero pegar um versículo aqui. Eu gosto muito de casar esses versículos. O versículo 28 do capítulo 5 fala assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amar o próximo. Se você ama ela, você está amando você mesmo. O que é a mulher, irmão? A mulher era o que do homem? O que é a mulher? Livro de Gênesis fala que é nossa auxiliadora. Não é isso? Mas quando Deus fez o homem estava completo? Não estava. Deus falou para ele: escolhe alguém para te auxiliar. Não foi ele, olhou os animais, pôs nome e não achou ninguém. Aí o Senhor foi lá, apesar do sono, fez a mulher. Então a mulher é um complemento do homem. Um homem sem mulher, ele é a metade. Cadê o complemento dele? Não era? O homem estava completo, não era? Não. Depois que a costela dele saiu, gerou a esposa. Aí veio a mulher, aí veio o complemento do homem. A mulher são do homem. Não adianta, irmãos, a mulher são do homem. Nós somos de onde? Do nada, do vento? Haja mulher e houve mulher, não foi isso. Deus foi lá, tirou a costela e fez a mulher. Deus é perfeito. Então o complemento do homem é a mulher. A mulher é a costela que Deus tirou do homem. Então o homem só é a metade, irmãos. O homem sozinho, ele só é a metade. Falta o complemento dele, não é? Porque às vezes fala assim, auxiliador, é muito longe. Mulher é o complemento do homem. Não é? Cristo sozinho. A igreja é a noiva. Não é? Cristo sozinho. É a noiva. Somos nós, a igreja. Amém? Então nós precisamos, irmãos, ter clareza. Agora, vamos ler mais versículos. Vamos voltar para Romanos 13 e nós concluímos. Tempo, vai de tempo. Isso. Que hora que concluímos? Tempo está bom ainda? Está bom ainda. Amém. Senhor Jesus. Então olha lá, Romanos 13. Versículo 10 fala assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o cumprimento da lei é o amor. Versículo 11: e
Digo isso a nós outros, que conheceis o tempo e já é hora de nos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então eu não posso, irmãos, continuar dormindo. Às vezes eu estou dormindo pesado de sono do meu casamento, deixando tudo acontecer. Às vezes muitos maridos são muito passivos, não encabeça a esposa e depois acusa a esposa. Quantos maridos são passivos assim, irmãos? Passivo, Deus fez o homem para poder encabeçar a esposa. O homem, Deus encabeça o homem, Cristo encabeça o homem. Como é que é? Deus encabeça Cristo, Cristo o homem e o homem encabeça a mulher. Não é isso? Mas aí o homem encabeça a mulher. A mulher fica desencabeçada, fazendo tudo como ela pensa, como ela quer desordem em casa, quer casamento complicado, filhos complicados. Porque muitos homens são passivos e não cuidam da esposa como deveria cuidar. Por quê? Porque não quer ser encabeçado pelo Senhor. Irmãozinho, não quer ser encabeçado, não encabeça ninguém. Porque quando você é encabeçado, você sabe o que tem que fazer. Então, os maridos, irmãos, de aprender a encabeçar as esposas. Não é falar, o marido fala assim, a minha esposa faz isso, isso e isso. Aí reclama com a gente, eu falo, você não encabeça ela. Cuida dela. Ela precisa do seu cuidado, você não cuida dela. Não é isso? Então, nós temos que encabeçar, nós vamos despertar do sono. Né? A nossa salvação está mais perto que quando no princípio cremos, não é isso? O casamento, ele precisa expressar Deus. Vamos lá, Efésios. Vou voltar em Efésios de novo. Capítulo 5, versículo 14 agora. Pelo que diz, desperta o que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te. É isso, irmãos? Quantos maridos dormindo, irmãos? Quantos estão dormindo? Eu quero chamar a atenção dos maridos, que muitos, às vezes, os casamentos, irmãos, tem muita dificuldade, às vezes, não é por parte da mulher, é por parte do homem. Falta de encabeçamento, confusão no lar. Confusão no lar. Então, o casamento, o marido precisa de encabeçar a esposa. Nessa noite, nós vamos ser despertados. Amém. Todos os maridos. E as esposas lembrar onde é o lugar da esposa. Onde? Submissão. O marido que aprende submissão, o marido é submisso a Cristo, encabeçado por Cristo. A esposa está debaixo da asa do marido, encabeçada por ele. Esse casal é submisso a Cristo. Você tem submissão e encabeçamento do marido e submissão da esposa. É um casamento diferente, irmãos. Esse casamento ele expressa Cristo. Aí nesse casamento, você entendeu, irmãos? Edificação. Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19? O que o Senhor falou ali? Falou que olha que a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, o casamento edificado, o diabo não tem caminho para ele, irmão. Ele está nesse casamento. Não é isso? Então, por isso que a edificação dos casamentos. Como eu falei aqui, às vezes, muitos casamentos, as pessoas estão tristes, derrotados, mas esqueceram de ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Esqueceram da palavra de Deus, irmãos. O Senhor tem seu centro do nosso casamento. Né? Conquista ou castigo. Casamento sem conquista. Conquistar. Não podemos ver como tem 10 espinhas viram, né? Porque viver o casamento como terra boa, terra que manda leite e mel, que produz muito, não é isso? Assim é o casamento, irmãos. Terra boa é meu casamento. Precisa ser o nosso casamento. Um casamento onde Deus faz tudo, né, irmãos? Se Deus faz, nosso casamento é vitorioso. Jesus é o Senhor. Para concluir, vamos ler Mateus capítulo 5 e 6 só. Conclusão nossa aqui. Mateus. Só para a gente concluir aqui, quando nós começamos, né? Vamos lá.
19, versículo 5 e 6. 19, 5 e 6. Olha aqui, que diz, por essa causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajudou, não separe o homem. Então, não separe o homem. Os dois tornaram uma só carne. Então, o desejo de Deus é que esse homem amadureça, cresça, e o Senhor pode contar com esse casal. Amém. Deus quer contar comigo e com cada um de vocês. Amém. Mesmo cada casal aqui presente, creio que Deus quer contar com cada um de vocês. Amém. É o que ele espera, né? O povo que tem Deus como centro do casamento. Amém. O povo que tem casamento sempre como uma conquista de todo dia. Conquistar todo dia. Né? Esse Cristo como centro da vida do casal. Aonde está o Senhor? No centro do meu casamento. Aonde ele vive? No centro do meu casamento. Eu preciso aprender a chamar o Senhor no centro do meu casamento. Não é isso? Vamos ficar de pé e fazer oração? Amém.